Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É um grande prazer, uma enorme alegria, uma satisfação inenarrável poder estar aqui mais uma vez nesse palco sagrado. É sempre um grande prazer estar participando do Academia Enem, trazendo hoje um tema muito importante, que é o tema relativo ao mundo do trabalho. Quem aqui está cansado? Vocês estão cansados? Estão cansados? Sim ou não? Sim ou não? Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. O cansaço de vocês é o cansaço do trabalhador brasileiro. E eu gostaria de colocar uma canção para vocês. Levanta, 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 bora! Levanta, gente! Força, 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 bora, cadê? Ânimo! Bora dançar, levanta! Sábado à tarde. Está na luta, do corre-corre, do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda a firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. E aí, vocês se enxergam nesse processo? Trabalhador brasileiro, dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro, tem gari por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. E sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Trabalhador brasileiro. Começar esse tema sobre o mundo do trabalho não poderia ser de outra forma, senão enaltecendo o trabalhador, a trabalhadora brasileira, que levantam cedo todos os dias para poder lutar pela sobrevivência. E não tenham dúvidas disso. Essa é uma realidade de milhões de brasileiros que, mesmo com todo o esforço, padecem de uma dignidade, padecem de uma condição mínima de vida que permita de fato a eles ter uma dignidade. Eles padecem e são indignos de viver. Quando nós falamos do trabalhador brasileiro, estamos falando daqueles que são indignos de viver. Por que eles são indignos de viver? Porque eles não recebem pelo que de fato produzem. Eles não recebem o real valor de seu esforço. E tratar a respeito desse tema, o mundo do trabalho, é sem dúvida alguma estender essa realidade para além do Brasil, é tentar compreender essa realidade mundo afora. E para isso, eu gostaria de começar a nossa aula. Para quem não conhece seu Jorge, eu gostaria de começar a nossa aula com algumas manchetes importantes. Observem com muita atenção. Matéria extraída do portal de notícias da CNN, que diz o seguinte: home office e trabalho híbrido
desencadearam casos de burnout entre jovens, aponta estudos. Vocês já ouviram falar da síndrome de burnout? Já ouviram falar? Levanta o braço aí, quem já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? A síndrome da exaustão. A síndrome de burnout é a síndrome da exaustão, do esgotamento, não apenas físico, mas mental e também emocional. E essa realidade não é a realidade só dos jovens, é uma realidade do trabalhador, da trabalhadora, não só no Brasil, mas em diferentes países, mundo afora. Mas temos outra matéria. A outra matéria diz, extraído aqui do Correio Brasiliense, e essa matéria diz que a pandemia agrava casos de distúrbio emocional e esgotamento profissional. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem aqui está com algum tipo de esgotamento emocional, porque eu tenho medo da gente transformar esse estádio numa grande terapia coletiva. Mas não vou nem pedir para levantar, porque eu já sei qual é a resposta. Mas não para por aqui não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esse distúrbio emocional, vocês acham que esse distúrbio, ele agrava mais homens ou mulheres? Existe desigualdade de gênero nesse país? Existe ou não? É mais fácil ser homem ou mulher? Não tenham dúvidas disso. É mais fácil ser branco ou negro? Não tenham dúvidas disso. É mais fácil ser hétero ou homossexual? Pois é, se a gente passa a analisar todas as camadas que existem por detrás desse processo, a gente consegue entender que, ainda que ela atinja todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, não existe uma equivalência. Não existe equivalência porque há dentro desse processo uma série de subcamadas que precisam ser observadas. E o que diz essa matéria da Isto é exatamente o quê? Mulheres sofrem mais com burnout do que homens. Por quê? Mulheres têm jornadas triplas? Sim ou não? Trabalho, estudo, família. Não tenham dúvidas, às vezes é 4, 5 vezes mais do que os homens. E é por isso que nós temos um agravamento desse processo. Nesses tempos de pandemia, e nós não podemos esquecer que a pandemia não acabou, nesses tempos de pandemia, tentaram convencer a nós todos de que nós estávamos no mesmo barco. Que papo furado. Isso é papo furado, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, mas o barco não é o mesmo, porque alguns estão atravessando essa tempestade em iates, em transatlânticos. Outros estão atravessando essa tempestade agarrados em garrafas PETs para não afundar. Dizer que nós estamos no mesmo barco, que história, que papo furado é esse? A pandemia revelou que no Brasil cresceu o número de milionários. Como é que você diz que nós estamos no mesmo barco se o número de milionários disparou no Brasil? Como é que você diz que nós estamos na mesma embarcação se o número de super ricos cresce a cada vez mais, enquanto que mais da metade da população brasileira vive algum tipo de insegurança alimentar? Enquanto houver crianças na rua, enquanto pessoas não tiverem o que comer, nós ainda estaremos muito longe de sermos chamados de seres humanos. Não há como chamarmos de seres humanos aqueles que confortam sua cabeça num travesseiro sabendo da dramática realidade social que atinge esse país. A pergunta é: existe possibilidade de mudança? Existe ou não? Existe possibilidade de mudança? Existe sim possibilidade de mudança. E a gente pode ver isso através de quê? Alguns países estão começando a implementar semanas de trabalho reduzidas. Mas cuidado, a redução não está aumentando carga horária não, viu? É redução de jornada de trabalho. Olha aqui a Islândia, matéria do dia 25 de agosto, extraído do portal de notícias da UOL,
E a matéria diz o quê? Depois de sucesso na Islândia, semana de 4 dias de trabalho inspira países europeus. É um sonho, né, pra gente? Sim ou não? Mas eles fizeram a gente acreditar que a reforma trabalhista de 2017 ia gerar mais emprego. Eles fizeram a gente acreditar que nós iríamos ter salários mais dignos. Eles fizeram a gente acreditar que nós teríamos uma condição de vida e de trabalho mais justa. Estamos longe, muito longe dessa realidade. Depois da Islândia, tivemos outros países europeus, como é o caso da Bélgica, matéria de fevereiro de 2022. Bélgica adere à jornada de trabalho de 4 dias. E não para por aí. Olha aqui. Os funcionários que terão semana de 4 dias com salário integral. Estamos reduzindo o número de dias, mantendo os mesmos salários. Isso está acontecendo onde? Em empresas do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia vão implementar semana de 4 dias de trabalho para testar a produtividade. A ideia de testar esse novo modelo de trabalho também está sendo proposta pelo governo de Portugal. E aqui, qual foi a proposta que fizeram para nós? A proposta que fizeram para nós era de que nós poderíamos trabalhar não apenas 44 horas de trabalho. A proposta que fizeram para nós é de que trabalhar 44 horas é coisa de preguiçoso, coisa de preguiçosa. Temos que trabalhar 70, 80 horas, se necessário for. Somos jovens. Aí vem reformas da Previdência, bota a aposentadoria lá para cima, para que nesse país ninguém se aposente. Aqui nesse país, o que nós vivemos é uma realidade oposta à das experiências que estão sendo vistas mundo afora. Isso não pode ser normal. Isso não pode ser normal, isso não pode ser encarado como algo bom ou simplesmente algo justo. Mas não para por aqui. Se você pegar os países onde nós temos horas trabalhadas por semana, esse dado é de 2017 porque é o dado mais atual que nós temos, tá? Eles não publicaram o dos anos seguintes e aqui nós temos o seguinte, lá na Holanda nós temos uma média de 29,2 horas de trabalho por semana. Horas trabalhadas por ano, salário anual médio, salário mensal médio. Detalhe, o salário está convertido para real, viu? Já pensou trabalhar 30 horas e ganhar 17 mil por mês? Isso é bom ou ruim? Isso é maravilhoso, né? Mas eu tenho certeza que o futuro está próximo para nós, tá? Eu tenho certeza que logo, logo isso nos baterá à porta. Aí você pega a Dinamarca. A Dinamarca tem 32,4 horas trabalhadas por semana e salários de 21 mil e praticamente R$500 por mês. Salário mensal médio. Não para por aqui. Esses são os dois, viu? Os dois melhores países para se morar. Aí você tem aqui a Alemanha. A Alemanha trabalha 34 horas em média para ganhar R$14 mil. Suíça trabalha a mesma coisa que a Alemanha e ganha quase R$30 mil. Isso é média dos trabalhadores. Tá ruim a situação para eles, hein? A situação tá horrível. Mas vamos lá. Chegamos aqui ao terceiro e quarto país, vamos agora para o quinto, Irlanda. Irlanda, 34,9 horas, 17 mil. Áustria, 35 horas, R$15.696. Itália, Austrália com 35 horas, 10 mil e 18 mil. Esses são os 8, eu quero mostrar os 10. Aí aqui Suécia em 9º lugar e França em 10º, fechando os 10 primeiros. Você tem 35 e 36 horas, ganhando 14 e 13 mil. Mas o país do futuro
trabalha 40 horas para ganhar extraordinários R$ 1.292. Como é que vocês se sentem? Eu me sinto um trouxa, e vocês? Eu me sinto um completo imbecil diante dessa realidade. É inacreditável isso. 40 horas para ganhar R$ 1.292. Gente, esse é o país do futuro. Esse é o país em que nós vivemos. É importante dizer uma coisa. A partir dos anos 90, as coisas, elas começaram a piorar bastante. A partir dos anos 90, nós começamos a viver uma flexibilização do mundo do trabalho que está diretamente associado a uma nova doutrina econômica vigente desde o final da década de 80. No final dos anos 80, deixa eu contar uma história para vocês. No final dos anos 70, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, junto com a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, já ouviram falar dessas duas personalidades? Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Os dois tiveram uma brilhante ideia. Eles tiveram a brilhante ideia de formular uma nova doutrina econômica chamada neoliberalismo. Essa nova doutrina, ela não só é uma doutrina extraordinária, mas muito humana, muito sensível. E essa doutrina começou simplesmente a flexibilizar as leis de trabalho, dizendo ela que isso geraria mais empregos e que os trabalhadores e trabalhadoras teriam melhores salários. O que nós vamos observar é que a partir dos anos 90, iniciam-se as terceirizações. Vocês já ouviram falar das terceirizações? Sim ou não? Já ouviram falar das terceirizações? Hoje, nós temos um país tomado por terceirizações. O que é terceirizar? Terceirizar é você contratar terceiros, contratar empresas ou indivíduos para assumirem uma responsabilidade que deveria ser do Estado ou mesmo da própria empresa que está contratando uma terceira empresa. Eu vou te explicar melhor. Quando você vai ao shopping, você vê os seguranças do shopping. Aqueles seguranças, eles foram contratados pelo shopping? Eles são contratados por uma empresa que fechou parceria com o shopping. Entenderam isso? Isso é terceirização. Aí você olha para o funcionalismo público. Quando você olha para o funcionalismo público, você percebe que o número de concursos é cada vez menor. É cada vez menor porque o Estado, ao invés de assumir responsabilidades, o Estado, ele simplesmente terceiriza funcionários, trabalhadores, para que ele não tenha compromissos com aqueles que estão trabalhando para ele. Isso começou a ser uma onda nos anos 90. Essa onda dos anos 90 foi apresentada como uma onda milagrosa, uma onda muito produtiva. E o que nós temos observado de lá para cá é que as coisas só pioraram. Em 2017 tivemos uma reforma trabalhista no Brasil. Essa reforma trabalhista alterou mais de 100 pontos da CLT. Vocês já ouviram falar da CLT? Consolidação das Leis do Trabalho. A nossa famosa CLT foi alterada em 2017 em mais de 100 pontos, alegando que também geraria mais empregos. E o que nós temos constatado ano após ano é que todas as falsas promessas e ilusões vendidas para nós não se passavam de mentiras, porque nada do que foi prometido foi concretizado. Então essa realidade é uma realidade que precisa ser compreendida, em especial pelos clássicos da sociologia. Não há como fugir deles. Dizem que eu pareço com o de lá. Não, né? Estou bem longe disso, né? Talvez da barba, né? Não, mas eu não sei. Mas, enfim, aqui nós temos
os mais importantes autores da sociologia. Para quem não conhece, e eu particularmente acredito que a esmagadora maioria de vocês já deve ter tido contato com algum deles. Para quem não conhece, esse daqui, ou esses daqui, são os clássicos da sociologia. Quando nós chamamos um pensador de clássico, é importante que vocês entendam que essa adjetivação, ela não é feita a qualquer um, não. Você chama de clássico aquilo que é considerado um pilar. Você chama de clássico aquilo que é considerado uma coluna. Você chama de clássico aquele que é incontornável. Você não pode contornar a história sem ter acesso a eles. E aqui nós temos, da esquerda para a direita, nós temos o alemão Max Weber, temos o francês Émile Durkheim e nós temos o alemão Karl Marx. Esses três foram responsáveis no século XIX por construir os pilares, as bases sobre as quais a sociologia seria erguida. E falar sobre o mundo do trabalho é, sobretudo, falar deles. Por quê? Porque a sociologia, quando ela surge, quando ela nasce enquanto ciência, a sociologia ela nasce para tentar entender as consequências da industrialização na Europa. Quando a sociologia nasce enquanto ciência, o objetivo era tentar desvendar, era tentar compreender o que a Revolução Industrial havia promovido de benefício para a Europa. E quando nós começamos a investigar os chamados benefícios, o que nós percebemos é que de benefícios nós não tínhamos praticamente nada. O que nós tínhamos, na verdade, era uma extensa massa de trabalhadores profundamente explorados, exaustivamente levados a uma produção que tinha por objetivo gerar sempre grandes lucros para aqueles que eram os donos de fábrica e, em especial, desigualdades sociais que atendem aos interesses da sociedade capitalista. Quando a gente analisa esses três, todos os três pensaram sobre trabalho, mas eu gostaria de tratar um por um. Nós temos aqui, em especial, Karl Marx. Quando nós falamos de Karl Marx, Marx foi um grande historiador, um grande sociólogo, um grande economista, que dedicou profundamente a sua vida a tentar entender as transformações do mundo do trabalho. Marx nasceu em 1818, nasceu no início do século XIX, 1818, e viveu até 1883. Ele publicou o seu primeiro livro aos 30 anos de idade. Em 1848, aos 30 anos, ele publica o seu Manifesto Comunista. E nos anos subsequentes, ele vai publicar algumas outras obras, como a Ideologia Alemã, e mais posteriormente, publicará o seu famoso Capital, que é a sua obra máxima, que é uma crítica à teoria geral da riqueza das nações de Adam Smith. Quando a gente olha para o Marx ele vai tentar compreender a sociedade a partir dos modos de produção, e em especial das relações de produção. Vocês já ouviram falar de um conceito que o Marx usa chamado materialismo histórico? Sim ou não? Já ouviram falar do materialismo histórico? Quando a gente fala do materialismo histórico, o que é que isso quer dizer? Materialismo tem a ver com produção material. E quando a gente analisa o materialismo histórico, nós estamos tentando entender como a produção material se deu ao longo da história. Desde que os homens decidiram se sedentarizar, desde que os homens decidiram se fixar e estabelecer convívios societários, nós temos uma sociedade marcada por modos de produção. O materialismo histórico de Marx nada mais é do que a história da produção material. Só que para o Marx não bastava entender apenas a história da produção material.
era necessário entender as relações de produção. E quando nós falamos das relações de produção, nós destacamos em especial a relação que há entre aqueles que são donos dos meios de produção e aqueles que, não tendo outra coisa a não ser sua força de trabalho, precisam se submeter às explorações, como a própria canção que nós acabamos de ouvir nos disse. Tem gari que é engenheiro, viu? Lembra da canção? Tem gari que é engenheiro. Observe que nós temos hoje uma situação de trabalho em que pessoas formadas são obrigadas muitas vezes a ter que desenvolver atividades que são, é importante dizer, todo trabalho é digno, mas é importante dizer que nem todo trabalho tem sua dignidade respeitada. Todo trabalho é digno, mas nem todo trabalho tem sua dignidade respeitada. E você muitas vezes é obrigado a se sujeitar a trabalhos que pagam menos, que te exploram mais em nome da sobrevivência. Até aqui está tranquilo para vocês? Tudo certo? Um recado de amor. A pergunta é, por que o capitalista não gosta de Karl Marx? A resposta é simples, é porque ele simplesmente colocou o dedo na ferida, né? Ele colocou o dedo na ferida, mostrou as contradições do processo, mostrou as contradições existentes entre as relações de produção, desenvolveu um conceito chamado de mais-valia, que demonstrou que os capitalistas lucram, mas muito em cima do trabalho ou da força de trabalho daqueles que, não tendo outra coisa, são obrigados a se prestar a determinadas situações. Então ele vai colocar o dedo na ferida, por isso que não gostam dele, tá? Mas, gente, relações de produção. Quando a gente fala dessas relações de produção, é importante dizer que as relações de produção, elas mudaram e se moldaram ao longo da história. Se você pega as relações de produção na antiguidade, elas não são as mesmas relações de produção que se deram na Idade Média. Na época do feudalismo, as relações de produção, vocês lembram da vassalagem? Lembram dos vassalos? Na época da Idade Média, do feudalismo, as relações de produção já não eram mais as mesmas que nós encontrávamos na antiguidade. Aí veio a Idade Moderna. Com a Idade Moderna veio uma mudança significativa. Sai o feudalismo, entra o capitalismo. Quando a gente fala do capitalismo e do feudalismo, cuidado, tanto o feudalismo quanto o capitalismo são sistemas de produção. Eles são sistemas de produção, mas não é só produção econômica. Eles são sistemas de produção que produzem economia, que produzem política, que produzem sociedade, que produzem cultura. Eles produzem muito mais do que bens materiais, muito mais do que economia em si. Então você tem uma produção mais ampla. E quando chega a modernidade, as relações de trabalho são alteradas, são modificadas, porque agora sai o sistema feudal, que era um sistema que tendia à subsistência. Cuidado, peço a vocês atenção para uma coisa. Existe uma diferença entre ser de subsistência e você tender à subsistência. Vocês conseguem compreender essa diferença? O sistema feudal, ele era um sistema de subsistência? Sim ou não? Não. Ele era um sistema que tendia à subsistência. Olha a diferença. Quando eu digo que ele é de subsistência, eu estou definindo que ele só produz para consumo próprio, para sobrevivência. Mas eles não eram assim. Eles produziam excedentes. Eles produziam excedentes para trocar os excedentes com outros feudos. Então eles não eram de subsistência, eles tendiam à subsistência. Está clara a diferença? Isso é muito importante. Sai o feudalismo, entra o capitalismo. O capitalismo, ele tende à subsistência? Sim ou não? O capitalismo?
capitalismo não tende à subsistência, não. O capitalismo, ele é baseado no lucro. Ele não é baseado na subsistência. Eu lá vou produzir só para sobreviver. Eu vou produzir é para lucrar. Com a mudança do feudalismo para o capitalismo, as relações de produção, elas são modificadas. Então, qual é a essência do pensamento de Marx? A essência do pensamento de Marx é você tentar entender como a produção material, ela se desenvolveu ao longo da história humana, demonstrando como não apenas os modos de produção se caracterizavam, mas sobretudo a maneira como as relações de produção se deram. Essa é uma característica muito importante. E aí a gente chega ao seguinte: mais-valia. Vocês sabem o que é mais-valia? Olha a mais-valia. A mais-valia foi o que a pandemia nos demonstrou de forma bastante clara, quando nós tivemos que acreditar na tese que o home office era um trabalho mais confortável. Eu me recordo e confesso a vocês que escorre uma lágrima pelo meu olho, quando eu era submetido a 12 aulas, eu tinha que dar aula de 7 da manhã a 7 da noite de frente para um computador, com alunos que estavam evidentemente todos atentos assistindo a minha aula, com as câmeras desligadas, e aquilo me gerava um profundo, mas uma profunda solidão. Eu não sei como eu sobrevivi. Eu não sei como eu sobrevivi, mas eu devo dizer para vocês, foi doloroso, viu? Foi bastante doloroso, não foi fácil, e fico muito, mas muito aliviado de que essa fase ela tenha passado. Mas por que isso tem a ver com mais-valia? Por um motivo simples. O home office, ele praticamente retirou da cartilha a ideia de fim de expediente. Não existe mais isso não, viu? Fim de expediente? Que história é essa? Que conversa fiada? Hoje você recebe mensagens, ligações às 6, 7 da manhã, 8 da noite, 10 da noite. O home office, ele foi vendido para a gente como uma situação de conforto, o que na verdade se mostrou uma brutal exploração de trabalho. É importante destacar que a mais-valia, ela pode ser definida de forma muito simples. A mais-valia é a incompatibilidade, presta atenção nessa definição que é importante. A mais-valia é a incompatibilidade entre o que o trabalhador e a trabalhadora produzem frente ao que eles recebem como salário. Entendido isso? É incompatível. O que você produz, lembrando de uma coisa, se eu e você estamos produzindo algo, eu e você estamos agregando valor àquilo que está sendo produzido. Só que aquele valor que eu e você estamos agregando, ele é um valor que é substancialmente maior do que eu e você recebemos como salário. E os exemplos dos países que nós acabamos de observar demonstram claramente isso. Mas tem um problema. Existe a mais-valia absoluta e existe a mais-valia relativa. Vocês já ouviram falar da mais-valia absoluta e relativa? Sim ou não? Já ouviram falar? Nós temos a mais-valia absoluta e nós temos a mais-valia relativa. Quando eu falo da mais-valia absoluta, eu estou falando de um aumento da jornada de trabalho. Quando você aumenta a jornada de trabalho, você está tendo uma mais-valia absoluta. Porém, quando você aumenta a produtividade sem aumentar a jornada de trabalho, você tem o que nós chamamos de mais-valia relativa. Vocês entenderam a diferença? Sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. As tecnologias, elas vieram para facilitar a nossa vida, dizem eles. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A produtividade aumentou? Aumentou ou não? Sim, porque nós somos explorados mais. Vocês estão entendendo como funciona? Se antes você trabalhava 8 horas e produzia X, hoje, com as tecnologias,
você consegue trabalhar as mesmas 8 horas produzindo 3x. Então a produtividade ela aumenta. Essa produtividade é exatamente o que caracteriza a mais-valia relativa. Entendido isso? Entenderam? Quando você olha, por exemplo, para a nova relação de trabalho que nós temos hoje, chamada de uberização do trabalho. Já ouviram falar dessa expressão? Da uberização do trabalho? A uberização do trabalho. Quando nós falamos sobre uberização do trabalho, é importante dizer uma coisa. Perfeito. Quando a gente fala sobre uberização do trabalho, muitos vendem a ideia de que o trabalhador do Uber ou os entregadores de aplicativo, eles têm uma ótima relação de trabalho, porque eles têm uma forma flexível, eles fazem seus horários. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa galera, para fazer um bom salário, precisa ralar bastante? Precisa ralar muito. Muitos deles trabalhando 12 horas por dia. Inclusive, eu não sabia, mas eu descobri um dia desse, um motorista do Uber me disse, eu peguei um Uber esses dias, aí o motorista disse para mim o seguinte: a Uber é muito boa para a gente. Ela não deixa a gente trabalhar mais do que 12 horas. 12 horas, porque ela está lá no aplicativo monitorando. Os algoritmos, eles travam quando completa as 12 horas. Aí eu disse assim: o senhor acha isso bom? Porque ele trabalha 12 horas por dia. Isso aí, gente, é a mais-valia absoluta, porque é aumento de jornada de trabalho. Está claro isso para vocês? Agora, se você aumenta a produtividade sem aumentar a jornada, aí isso é mais-valia relativa. A pergunta que me foi feita é o seguinte: pode-se dizer que o poder de barganha é necessário para haver desemprego? Pode dizer que o poder de barganha é necessário. Não estou entendendo exatamente para haver desemprego. Eu não estou conseguindo exatamente entender a construção. Poder de barganha. O poder de barganha é você tentar, evidentemente, barganhar melhorias. Ou você vai vir me explicar? Por favor. Perfeito. Ela fez aqui ela me esclareceu e agora eu pude entender bem direitinho a pergunta dela. Ela colocou o seguinte: a questão do poder de barganha. Hoje em dia, o poder de barganha, ele vem sendo cada vez mais perdido por parte da classe trabalhadora, uma vez que essa classe trabalhadora, frente ao desemprego, ao fantasma do desemprego, acaba aceitando condições insalubres, extenuantes e subhumanas de trabalho, o que caracteriza inclusive o próprio trabalho análogo à escravidão. Hoje nós vivemos no mundo o chamado trabalho análogo à escravidão. Esse trabalho análogo à escravidão, cuidado, ele é um trabalho de carteira assinada. Você tem carteira assinada, você ganha seu salário, você ganha seu 13º, você ganha suas férias, mas isso não afasta a possibilidade de você estar em uma condição análoga à escravidão. Isso não afasta por quê? Porque de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, de acordo com ela, todos os trabalhos ou atividades laborais que sejam extenuantes, longas horas de trabalho, que sejam subhumanas, que de alguma maneira atinjam a dignidade humana, que sejam insalubres, ofertem risco à saúde, essas atividades são consideradas
atividades análogas à escravidão. Então o poder de barganha ele vem sendo perdido. E aí os patrões eles estão ganhando esse poder de barganha. E isso contribui de fato para o desemprego. Por quê? Porque muitos daqueles que não se submetem ao que os patrões exigem, acabam sendo postos no olho da rua. Entendido? Então, perfeita pergunta, tá? Pessoal, sobre Marx, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Vamos agora para o nosso próximo sociólogo, Max Weber. Quando a gente fala de Max Weber, nós estamos falando aqui em especial de um alemão que vai desenvolver algumas das mais importantes contribuições a respeito do mundo do trabalho a partir de um conceito que é o conceito de a racionalização do trabalho. Quando nós falamos da racionalização do trabalho, estamos falando de um conceito que é bastante explorado, bastante investigado por Max Weber. Mas para poder chegar a esse processo de racionalização do trabalho, o Max Weber, ele decidiu investigar a relação que havia entre a produção econômica e a ética protestante. Ele, inclusive, escreveu uma obra chamada Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que é uma obra em que o Max Weber, ele vai tentar compreender a relação que há entre esses dois fenômenos. E quando ele decidiu investigar esta relação, ele chegou a uma conclusão de que o sucesso do capitalismo industrial, ele estava diretamente associado à ideologia puritana e calvinista. Vocês já ouviram falar da ética ascética? Já ouviram falar de ascetismo? Sim ou não? Já ouviram falar do ascetismo? Não? Da ética ascética? Quando nós falamos da ética ascética, nós estamos falando de uma ética que é propagada, defendida pela ideologia puritana e calvinista. O que é que significa a ética ascética? O ascetismo religioso está relacionado a um procedimento de autocontrole, está relacionado a um procedimento de autorregulação. O autocontrole, a autorregulação, a autogerência, isso é ética ascética. A ética ascética não só defende essa autorregulação, esse autocontrole, essa autodisciplina, como, sobretudo, ela defende também um processo de autopunição. Em resumo, a ética ascética, que é uma ética que faz parte da ideologia puritana e calvinista, é uma ética desenvolvida e propagada com o objetivo de tornar os trabalhadores e as trabalhadoras pessoas extremamente disciplinadas no cumprimento do dever. E quando ele percebeu que havia essa relação entre a ética ascética e o desempenho capitalista, ele logo então matou a charada. Ele percebeu que o sucesso do capitalismo industrial estava diretamente associado a essa ideologia. Ficou claro para vocês o que é a ética ascética? Vocês entenderam? O ascetismo, essa autodisciplina, esse autocontrole, essa autorregulação. Quando Max Weber observou o mundo do trabalho em seu tempo, ele constatou que os mais bem-sucedidos empresários, os mais bem-sucedidos investidores, os mais bem-sucedidos banqueiros, os mais bem-sucedidos, inclusive, trabalhadores de sua época, ele percebeu que eles eram puritanos ou calvinistas. E foi exatamente por isso que ele teve esse start, esse estalo, e decidiu então investigar a relação que haveria entre essas duas realidades, entre esses dois fenômenos. Por gentileza, quando nós falamos de Max Weber, não se esqueçam que a ética do trabalho é a ética protestante, a ética do trabalho é a ética puritana e calvinista, é a ética ascética, o ascetismo, a autopunição, a autorregulação,
o autocontrole, a racionalização do cumprimento do dever. Você não pode, em hipótese alguma, deixar de cumprir aquilo que lhe é de dever cumprir. É importante, inclusive, dizer que o espírito capitalista teve seu sucesso ampla e profundamente desenvolvidos a partir dessa ética, porque a ética protestante, ela era a ética que dizia que o homem não poderia se dar ao luxo do nada fazer. Ele não poderia se dar ao luxo do nada fazer, porque a mente vazia é oficina do demônio. Então observe que havia essa autorregulação, esse autocontrole. Trabalho, 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 trabalho. Quanto mais você estiver ocupado, menos você estará disponível para o pecado. Entendido isso? Quanto mais ocupado você estiver, menos disponibilidade haverá para o cometimento do pecado. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Sim ou não? Tudo tranquilo? Tudo certo? Então nós temos aqui Max Weber. Agora nós vamos para o nosso último. Sociólogo. O nosso último sociólogo é o francês Émile Durkheim. Durkheim, considerado também um sociólogo clássico, o Durkheim, ele vai desenvolver também algumas das mais valiosas contribuições, bases, princípios, fundamentos que construíram e ergueram a sociologia ao longo de sua história. Quando a gente fala sobre trabalho em Durkheim, a primeira coisa que nós precisamos entender é que há uma relação entre trabalho como gerador de solidariedade. E essa palavra solidariedade, ela tem um destaque muito importante dentro da sociologia de Durkheim. Quando nós falamos de solidariedade, nós estamos falando da forma como os indivíduos se relacionam entre si. A maneira como eu e você nos relacionamos, isso é a solidariedade. Quando nós falamos da solidariedade, o Durkheim, ele percebe que o desenvolvimento do capitalismo, ele gerou um novo tipo de solidariedade. A solidariedade gerada pelo novo sistema, que é o sistema capitalista, é uma solidariedade chamada por Durkheim de solidariedade orgânica. Antes disso, o que nós tínhamos, na verdade, era uma solidariedade mecânica. E aí eu peço que vocês anotem, que vocês registrem, que vocês não se esqueçam disso. Existem dois tipos de sociedade para Durkheim. Existem as sociedades pré-capitalistas e existem as sociedades capitalistas. Se para Durkheim existem dois tipos de sociedade, você não pode esquecer que uma delas é a sociedade pré-capitalista e a outra é a sociedade capitalista. A sociedade capitalista é aquela que começa a ser construída a partir do século XV. O século XV, em especial, é o século que marca o início da construção do sistema conhecido por nós como capitalismo. Esse sistema, ele vai se desenvolver inicialmente através das grandes navegações, vai se desenvolver através do mercantilismo, ele vai se desenvolver através do processo de colonização. Em seguida, ele vai ser substituído pelo processo de industrialização. Quando eu falo do capitalismo, eu peço inclusive a vocês que vocês não se esqueçam. O capitalismo, ele possui 4 fases. 4 fases distintas, 4 fases muito particulares. A primeira fase é exatamente essa que eu acabei de relatar para vocês. A primeira fase é uma fase comercial. Essa fase comercial é a fase marcada pelas expansões marítimas, marcada pelas grandes navegações, pelo mercantilismo, pela colonização. Mas nós temos uma segunda fase do capitalismo, que é a fase industrial. Lembrando que a revolução industrial é exatamente o que marca o ápice do sistema capitalista. Ela que vai consolidar
e depois daquele momento passamos então a viver também outras fases, como a terceira, que é o chamado capitalismo financeiro, o capitalismo das bolsas de valores, e a quarta fase, que é a fase atual, que é o chamado capitalismo informacional. O informacional é exatamente o capitalismo que nós vivemos hoje, marcado pela globalização. Mas, voltando para Durkheim. Durkheim, vocês pegaram as 4 fases? Pegaram as 4 fases? Não? Primeira fase, fase comercial do capitalismo. Fase comercial. Segunda fase, fase industrial. Fase industrial. Terceira fase é a fase financeira das bolsas de valores. Fase financeira. E a quarta fase é a chamada fase informacional, que é a fase da globalização. A fase informacional é exatamente a fase da internet, das comunicações, do desenvolvimento das telecomunicações. Nós estamos no capitalismo informacional, entendido? E aí uma coisa fundamental, tá? Uma coisa muito importante. Cada fase do capitalismo é marcada por uma doutrina específica. O que é que nós chamamos de doutrina? Doutrina é o conjunto de ideias que orienta as ações de um tempo, de um determinado momento. Se você pegar, por exemplo, a doutrina que marcou a primeira fase do capitalismo foi a doutrina mercantilista. O mercantilismo foi a doutrina que marcou a primeira fase do capitalismo. A segunda fase do capitalismo foi marcada pela doutrina liberal. O liberalismo é a doutrina, o conjunto de ideias que orienta as ações de um tempo. O liberalismo foi a doutrina que orientou a fase industrial. O liberalismo, ele também vai manter-se durante o capitalismo financeiro, que é a terceira fase. Só que ele vai se manter até a quebra da Bolsa de Valores. Em 1929, quando nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, naquele momento foi elaborada uma terceira doutrina para o capitalismo. A terceira doutrina é a chamada doutrina keynesianista, ou keynesianismo. O keynesianismo foi a doutrina elaborada por John Maynard Keynes, economista britânico, responsável por elaborar o New Deal, o plano de resgate do governo americano para a crise de 29. O keynesianismo é uma doutrina que vai orientar a terceira fase do capitalismo pós-quebra da Bolsa. E quando a gente fala do keynesianismo, não se esqueçam, foi exatamente ele que desenvolveu o que nós chamamos de estado de bem-estar social, ou welfare states. Já ouviram falar dessa expressão? Sim ou não? Do estado de bem-estar social, do welfare states. Nunca ouviram falar disso? Não esquece disso, isso é muito importante. É o que foi produzido pós-quebra da Bolsa em 1929. E a doutrina que orienta o capitalismo informacional é a doutrina neoliberal. O neoliberalismo é a quarta doutrina que orienta a quarta fase do capitalismo. Entendido isso? Mas voltando para cá, para o Durkheim nós temos duas sociedades, dois tipos de sociedade. Nós temos a sociedade pré-capitalista e a sociedade capitalista. Quando a gente fala dessa sociedade pré-capitalista, nós estamos falando de uma sociedade onde era desenvolvida uma solidariedade mecânica. Quando a gente fala de uma solidariedade mecânica, significa dizer o quê? Significa dizer que naquela sociedade, as pessoas, os indivíduos se relacionavam entre si de forma mecânica. Se era uma forma mecânica, não havia uma problematização do que estavam fazendo. Quando você reproduz mecanicamente algo, não existe uma análise crítica sobre aquilo que se faz. Você simplesmente cumpre, você apenas reproduz.
A solidariedade mecânica que marcou a sociedade pré-capitalista é uma solidariedade baseada nas tradições. Baseada nas tradições, baseada nos costumes. Deixa eu te fazer uma pergunta: tradições e costumes, a gente questiona? Sim ou não? Tradições e costumes a gente só reproduz. Então a solidariedade ela é chamada de mecânica quando não há uma análise crítica sobre aquilo que faz, você apenas reproduz. Entendido isso? Porém, com a sociedade capitalista, a solidariedade mecânica que marcou o pré-capitalismo, ela vai ser substituída por uma solidariedade orgânica. E nessa solidariedade orgânica, nós teremos agora uma nova bússola de orientação. Se antes o que orientava a sociedade eram as tradições, os hábitos e os costumes, o que nós vamos perceber agora é que a sociedade ela vai ser compreendida como um grande organismo. A sociedade ela vai ser vista como um organismo de produção. Observe uma coisa: o nosso corpo, o meu, o seu, de cada um de nós, é um organismo. Todos os órgãos que compõem esse organismo, eles trabalham de forma interdependente. O que significa interdependência? A interdependência significa uma dependência mútua. Se um dos nossos órgãos der defeito, o organismo fica comprometido? Sim ou não? Fica comprometido. Existe uma interdependência entre os órgãos. Os órgãos, eles têm uma dependência mútua. Quando a gente pega essa ideia da interdependência e joga para a sociedade capitalista, nós percebemos que a solidariedade orgânica, ela está associada exatamente a isso. Os indivíduos agora, eles já não irão mais exercer o trabalho a partir das tradições, a partir dos costumes ou dos hábitos. Não. Agora eles vão desempenhar um papel na sociedade mediante a interdependência. Eu dependo de você, você depende de mim. Nós dependemos mutuamente uns dos outros. Essa dependência mútua foi exatamente o que caracterizou a mudança de mentalidade. E é exatamente o que o Durkheim chama de solidariedade orgânica. Tranquilo, gente, isso? Aqui nós vamos perceber então que as relações de trabalho capitalista, elas possuem um alto grau de divisão do trabalho e de heterogeneidade cultural, coisa que na solidariedade mecânica, na sociedade pré-capitalista, não existia. E gostaria de dizer algo mais para nós encerrarmos. Para Durkheim, o trabalho na sociedade capitalista, ele é responsável por promover o que ele chama de coesão social. Quando a gente fala de coesão, nós estamos falando de uma característica que para o Durkheim é muito importante. Para ele, a sociedade capitalista, ela produziu um tipo de sociedade onde a coesão, a interdependência e, sobretudo, a consciência dos indivíduos, elas se mostram uma consciência cada vez mais aprisionada uma à outra. A gente pode interpretar isso como uma possibilidade negativa, mas ele vê a coesão como... Porque para o Durkheim ela não é exatamente negativa. A gente pode fazer uma análise negativa para o Marx. Perfeito, que eu não tinha ouvido bem, muito obrigado. Então você tem uma consciência coletiva, onde essa coletividade, essa consciência, ela desenvolve essa interdependência, essa dependência mútua. Eu dependo de você, você depende de mim. E se as pessoas, se os indivíduos, eles conseguem ter a consciência do papel que cada um tem para o bom funcionamento daquele organismo, isso para Durkheim é o que ele chama de coesão social.
Entendido isso? Alguma dúvida? Não? Tem certeza absoluta? Temos questões. Eu não sei onde é que está o meu material. Por gentileza, eu vou pegar meu material aqui rapidamente. Muitíssimo obrigado. Vamos resolver aqui algumas questões. Página 25. Deixa eu escolher aqui uma questão para nós. Eu gostaria de fazer com vocês. Todas as questões aqui já estão gabaritadas e comentadas, tá, gente? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, por gentileza. Questão número 6. Gostaria de fazer a questão número 6 com vocês, que é uma questão do Enem PPL 2019. Essa questão é uma questão bem interessante, que diz assim, ó. A estética relativamente estável do modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidades fugidias de uma estética pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação de formas culturais. Esse texto é um texto de David Harvey, um dos maiores e mais importantes geógrafos que nós temos no mundo contemporâneo, e ele diz assim: no contexto descrito, as transformações estéticas impactam a produção de bens por meio da... Se vocês repararam bem, ele diz que a estética relativamente estável do modelo fordista, ou do modernismo fordista, essa estética cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidades de uma estética pós-moderna que celebra a diferença. Quando a gente fala sobre Fordismo e pós-Fordismo, nós estamos falando de modos de produção. O Fordismo, com toda certeza vocês devem recordar, o Fordismo, juntamente com o Taylorismo, foi um modo de produção desenvolvido. O Taylorismo foi no final do século XIX. O Fordismo foi desenvolvido a partir da década de 20 do século 20. A partir de 1920 passamos a ter o Fordismo. O Taylorismo é um pouco antes, no final do século XIX. Mas as duas andam de mãos dadas. Sempre que nós falarmos em Taylorismo e Fordismo, estamos falando de dois modos de produção que andam de mãos dadas. E elas têm uma coisa em comum, que é exatamente essa estética relativamente estável. É o que nós chamamos de padronização dos produtos. Quando a gente fala da padronização dos produtos, nós estamos falando de uma estética fordista, porque o Fordismo ele é marcado por produzir em massa. É a chamada produção em série. Recordam disso? Sim ou não? A produção em série. Só que essa produção em série é uma produção que vai ceder lugar. Quando a gente diz ceder lugar, é porque ela vai ser substituída por uma nova estética, que é a estética toyotista. Quando eu falo do toyotismo, o toyotismo já é um modo de produção que é baseado não na produção em série, mas é baseado no just in time, na produção no tempo certo. É a chamada produção flexível. Se eu produzo com flexibilidade, eu não vou produzir em larga escala uma mesma coisa. Eu vou produzir agora produtos personalizados, produtos customizados. Entendido isso? Então essa é uma característica da estética. Aí ele diz o seguinte, questão número 6, ele diz: no contexto descrito, as transformações estéticas impactam a produção de bens por meio da, o item A, promoção de empregos fabris integrada a linhas de montagem.
Você acha que essa mudança da estética, ela vai impactar a produção a partir da promoção de empregos? Sim ou não? Se eu estou produzindo no toyotismo de forma flexível, a flexibilidade da produção, que muda a padronização que anteriormente existia, essa flexibilidade, ela vai promover mais empregos ou ela vai reduzir empregos? Ela vai reduzir, por quê? Porque se eu estou produzindo de forma flexível, eu só produzo por demanda. Se eu só produzo por demanda, o que isso quer dizer? Se não houver demanda, não vai haver produção. Se não vai ter produção, se não vai ter... Não, o A está certo não, o A está falso, né? Hã? Não, o A está errado. Não vai haver promoção. Não tem promoção de empregos. Vai ter, na verdade, redução. Ficou claro? Porque você vai fechar postos de trabalho. Você fecha postos de trabalho por quê? Porque você vai produzir por demanda. Se não houver demanda, tem por que eu manter o mesmo número de funcionários na minha empresa? Não tem. Então você reduz. O item B de bola. Ampliação dos custos de fabricação, impulsionada pelo consumo. Não, por quê? Se eu estou flexibilizando, eu não preciso mais estocar mercadoria, eu não preciso mais estocar insumos, eu não preciso mais estocar matéria-prima. Então não vai ter uma ampliação, vai ter redução. O item C, redução do tempo de vida dos produtos acompanhada da crescente inovação. E aí? A C está certo. Por que a C está certo? Pessoal, por que está certo a C? Vem cá. Na produção toyotista, eu não vou produzir por demanda? Se eu vou produzir por demanda, eu vou produzir produtos com longa durabilidade ou produtos com curta durabilidade? Eu vou produzir com curta, por quê? Se eu estou produzindo por demanda, eu preciso que os meus produtos eles tenham um tempo de vida menor, para que as pessoas rapidamente voltem a comprar de novo. Então vai ter o quê? Vai ter redução do tempo de vida dos produtos. E vai ser acompanhada de uma crescente inovação. Vem cá, isso aqui ó. Qual é o tempo de vida de um smartphone? A média é 2 anos. A média, a depender do uso, ele vai durar 3, 4 anos. A depender do uso, ele pode com 1 ano já não ter mais uma vida boa. Mas a média é 2 anos. E aí, o que é que acontece? Todo ano, a cada 6 meses você tem uma inovação. A cada 6 meses eles lançam um novo modelo com alguma alteração, com alguma inovação. Então o item certo é o item C. A D de dado. A D de dado diz, diminuição da importância da organização logística utilizada pelos fornecedores. Não. Agora que a produção vai ser por demanda, os fornecedores, eles vão precisar de uma melhor organização, porque já não haverá mais aquela padronização que anteriormente existia. Porque vamos supor o seguinte, antes eu sabia que você iria comprar de mim uma quantidade X de produtos. Agora que eu sei que você não está produzindo mais em série, que você vai produzir por demanda, eu que sou o teu fornecedor, eu tenho que me organizar melhor, porque eu já não vou vender mais para ti na mesma quantidade que anteriormente eu vendia. Então é preciso uma melhor organização. Entendido? Queridos, muito obrigado a todos. Foi um grande prazer, uma enorme alegria, uma satisfação inenarrável estar com vocês mais uma vez aqui no Academia Enem. Eu me chamo Pedro Israel. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é só você seguir lá, @Prof. Pedro Israel, tudo junto, sem ponto, sem nada, @Prof. Pedro Israel. Quem precisar de materiais, peça, entre em contato que eu vou disponibilizar para vocês muitos outros materiais para que juntos nós possamos trilhar esse importante caminho que terá com toda certeza a coroação ao final dele. Muito obrigado a todos, voltem em paz, um grande abraço, um bom restinho de sábado e até amanhã em mais uma Academia Enem.
Obrigado, gente. Tchau.